Olá, meus amigos. Amigo, eu quero compartilhar com você algumas reflexões e para você que não obedece a palavra, você que não pratica a palavra de Deus, eu quero dar um conselho de Deus para você. O conselho de Deus está aqui no livro de Salmos, no capítulo 50, no versículo 16 e o 17. Eu quero fazer uma reflexão, porque eu vejo aqui as pessoas que odeiam Deus, que não querem nada com Ele. Eles vêm aqui e recitam texto da palavra. Eles recitam, leem as escrituras, falam, pregam. Eles usam as escrituras. Mas eu quero dar um conselho através da palavra de Deus para você. E lá um dia, lá na frente, você vai descobrir se esse conselho foi bom ou foi ruim. Então eu quero fazer a leitura aqui no Salmo 50, capítulo 50, versículo 16, versículo 17. Diz assim as escrituras, diz a palavra de Deus. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Que Deus está falando que a pessoa que não quer nada com ele não deve se atrever a falar alguma coisa dos estatutos dele. É isso que esse texto está dizendo. Sabe por que Deus proíbe? Para o teu próprio bem. Você sabia disso? Para você não causar mal para você mesmo. Por que será, ouvinte? Por que Deus diz para ele não ter os estatutos de Deus nos lábios, ele se atrever a tentar falar alguma coisa das Escrituras? Sabe por que Deus está fazendo isso? Por causa da misericórdia dele. Ele está exercitando a misericórdia dele na sua vida. Mas tem um motivo. Porque você está cometendo um sacrilégio. Você está cometendo uma grande blasfêmia. Por que será que o ímpio, está cometendo uma grande blasfêmia de estar usando a palavra de Deus? Não importa a forma que você está usando, ou para falar mal, ou para falar bem distorcidamente. O segredo disso está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 10. Antes de eu fazer a leitura, eu quero dizer para você que Deus, você não pode brincar com Deus. Você não pode. A palavra de Deus fala que é melhor que nós não tivéssemos conhecido a palavra do que conhecer e não acatar mais a palavra dele. Ela é melhor. A palavra de Deus nos aconselha. Então eu vou ler aqui no capítulo 10 de Daniel, aliás, no capítulo 12 e o versículo 10. Por que será? Vamos ver. Que Deus não quer. Diz assim: mas muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Está vendo, gente? Porque os ímpios, eles vão proceder impiamente. Por quê? Porque eles não querem obedecer a palavra. Por isso que eu falo que a própria Escritura, ela se interpreta por ela mesma. Não é eu que tenho minha particular interpretação. Já fiz um vídeo sobre isso aí. Por isso que eu insisto para você, meu amigo, que acredita na palavra de Deus. Você tem que ler ela todinha, de Gênesis a Apocalipse. Porque isso aqui é um manual. Você já leu o manual pela metade? Você tem que ter uma disciplina. Porque senão os versículos não vão se encaixar. Você está entendendo, meu amigo? Aprenda isso. Eu aprendi isso na minha vida. E o inimigo das nossas almas, ele até deixa você ler as escrituras, mas deixa você ler aos pedaços, para você não entender. Porque você lê ela aos pedaços, você lê um pedaço aqui, aquele texto tem que ser interpretado através de outro texto, você não vai ler aquele outro texto.
E ele vai estar sempre escondendo algo de você. Por isso que eu já disse, eu já fiz um vídeo, que nós devemos ter uma disciplina. Eu leio as Escrituras, começo do primeiro livro, que é Gênesis, vou até Apocalipse. Todo dia eu leio, porque as Escrituras, ela se interpreta por ela mesma. Você está vendo a interpretação aqui de Salmos, no capítulo 50, do versículo 16 e 17? E você poderia estar se perguntando, mas a própria Escritura, ela responde, ela interpreta esse texto. Ela está interpretando porque está aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 10. Por que Deus não quer? Porque você não vai entender e você vai começar a falar besteira. Você vai cometer sacrilégio. Você vai falar coisas que você não entende de algo muito maior do que você. Eu espero que esse pequeno vídeo que eu fiz tenha feito você entender um pouquinho mais das Escrituras. E você que se atreve a pegar as Escrituras e vir tentar falar algo dela, você tome muito cuidado, porque você está sendo avisado. Talvez você pode zombar, mas que você foi avisado, você foi. Depois, lá na frente, você não fala que Deus é injusto com você, porque Ele está sendo bom. Ele não quer que você, se você não quer nada com Ele, não vá fazer outra coisa, mas não se meta com isso aqui. Não se meta com coisa que você não conhece. Tá certo? Espero que você pense